Cara, vamos pegar um ganchinho em investimento? Vamos. Ou Dá pra se falar. deixar, eu falo. Não, mas aí dá pra falar resumidamente e acho que a trajetória tá muito ligada também Muito ligado. ao que a gente acredita, né? Exato. Porque assim, estrutura mental, que as pessoas chamam de mindset, né? Tal. Eu gosto de falar assim sobre isso. Investir hoje no Brasil, antigamente, quando se falava em investimento, o pessoal achava, só quem investe são os super ricos, né? E isso não é uma verdade, né, Matheus? Você é investidor, eu sou investidor. Tanto eu como você começamos ali a investir pouco, estudar para poder pouco entender, investimento, muito estudo. Exatamente. Para poder ali começar a estruturar a nossa carteira, entender que isso, de fato, tem que existir um comportamento. E aí tudo vem na questão da disciplina, os aportes que você tem que fazer mensalmente. Você tem que ser disciplinado. Então, a sua pessoa tem que entender que o comportamento para todas as áreas da sua vida tem que ter isso que eu falei, disciplina. Né? E assim, investir, você pode começar a investir com 100 reais. Tem fundo imobiliário de 100 reais, até menos, se você analisar. Eu vi um post hoje que o cara falava assim, aquelas coisas, vamos tentar deixar bem a conversa bem um nível para as pessoas entenderem. Ele dizendo assim, cara, não tenho dinheiro para investir. 100 reais por mês em 35 anos, obviamente com uma boa estratégia, né, que você tem que buscar, vai te gerar 35 era 25, algo assim, um valor de 100 mil reais. E aí, tipo, 100 mil... Só que o interessante não é o valor 100 mil reais. Se você pegar 100 mil reais e aplicar em um fundo imobiliário, que são imóveis, é basicamente aluguel, né? Sim. Você vai ter uma renda aí de mais ou menos R$1.000 por mês. Exatamente. E aí, olha só, você investindo 1/10 disso, você pode se aposentar com 10 vezes, né? O valor total. Isso a gente está falando R$100 por mês. O que é que acontece com o investidor? Ele começa a ver resultado ali com R$100 por mês. Sim. Ele vai dar os pulos dele para investir 200 por mês. Depois vai em 300, 500, 1.000. Você concorda que isso se torna meio que um vício bom? Se torna. Não é? O dia do aporte, o cara... Vou aportar, vamos ver muito aqui gostoso, as empresas do meu portfólio que estão de acordo com os números. Cara, eu lembro do meu primeiro aporte. Tu foi o quê? Que você aportou primeiro? Um fundo imobiliário chamado... Pode dizer? Pode, né? Não tem besteira, não. Peraí, isso não é recomendação. Exatamente, de compra. Não é recomendação, pelo amor de Deus. Papo. Mas assim, meu primeiro fundo imobiliário que eu comprei é um agregado de galpões industriais lá em Joinville. É o FIB? É o FIB 11. Sim, sei. O Perini Business Park. Primeiro fundo primeiro ativo que eu comprei na época foi esse fundo. Isso foi que ano, Palhares? Fazem um pouco mais de 8 anos, então, né? 2016? 16. E assim, nessa época ninguém falava, não era do investimento? Então, é porque eu sempre... Assim, onde é que foi que você buscou esse conhecimento inicialmente? Quando eu estava escolhendo a minha formação acadêmica, eu já tinha a intenção de ter um futuro, e aí um futuro ainda próximo, com independência financeira, sem depender de Estado, de previdência, etc. Então, isso sempre foi uma vontade minha. Então, quando eu comecei a verificar as grades, né, das matérias, eu vi uma matéria chamada Análise das Demonstrações Contábeis. Sim. E eu tenho uma característica de investidor fundamentalista. Sim. Você sabe disso. Então, quando eu vi essa matéria, eu não fiz contabilidade nem para ser contador, assim, atuar como contador. Na verdade, eu nunca atuei como contador, né? Você sabe disso. Sim. Então, quando eu fiz a minha faculdade de Ciências Contábeis, eu não via a hora de chegar nessa matéria. Só que eu só fui saber que essa matéria era lá no final quando eu comecei a fazer. Começou. Porque a grade você não... A grade você sabe que tem, mas você não sabe quando é o período que você vai ter, né? Eu, pelo menos na época, não sabia. Só que aí eu comecei a querer entender mais do mercado de capitais por essa vontade minha de ter estabilidade financeira futura, ou seja, ser independente. Só que ao passar do tempo, né, eu vendo que a minha faculdade não era ligada exatamente a isso, eu terminei e comecei a estudar paralelamente. Sim. Né, antes de terminar, na verdade.
E aí eu fui vendo que eu fazia, por exemplo, quem está iniciando no mundo dos investimentos, eu sugiro que vá na B3, no site da B3, tem ali cursos grátis de bolsa de valores, de tesouro direto, de fundo imobiliário, tem tudo. Então, assim, eu fui fazer esses cursos por livre e hoje em dia espontânea... tá mais fácil ainda, né? YouTube, Claro. cursos online. Naquela época lá, casas de análise. eu fazia isso, né? E eu acho que os canais que influenciam investidores e novos investidores estavam começando também. Uhum. Então, assim, eu fui ali do pouco recurso que tinha naquela época ali, eu fui investindo um pouco ali por mês, né? Um pouco mesmo. Criou conhecimento, criou o hábito. Mais conhecimento, e aí eu vi que a disciplina, os aportes mensais, o planejamento, e tudo isso importa para você chegar ao seu objetivo, né? Inclusive, a minha filhinha, quando completou 1 ano, eu abri uma conta na corretora. Que massa. E eu já faço os aportes para ela, com 18 anos, ter ali um início de vida. Que bacana. Que se ela, assim, na minha projeção, se ela disser assim, ó, papai, eu quero viver de investimentos. Se Deus quiser, e Ele vai querer, Ele vai permitir, ela chegar e eu chegar nesse tempo, se ela quiser viver, Matheus, cuidando dos negócios, mas que não dependa desses negócios, com certeza vai querer, porque o cálculo é simples de fazer, e aí você tendo ali um retorno entre 7% e 8% ao ano, reinvestir nos dividendos. É questão de tempo. Tem uma coisa bonita dentro aí desse contexto, que é os juros compostos, e você sabe disso, e alavanca de forma muito significativa. Então, eu não tive na minha formação da infância isto, mas da minha adolescência para o início da juventude, eu sempre gostei desse assunto. E aí, com o meu primeiro ofício, eu comecei a fazer ali os meus primeiros aportes. E hoje, isso fazem quase 8 anos, eu tenho hoje uma posição significativa no mercado de capitais, com ativos diversificados e que entregam o que as empresas ali desenvolvem e através de seus lucros distribuem seus dividendos, e a gente consegue ali ter uma participação como minoritário, como sócio minoritário, como acionista, e aí isso compõe ali o seu projeto futuro de independência. Perfeito. Mestre, um professor. Eu vou deixar um livro indicado e depois vamos partir para o nosso bate-bola. Vamos lá. O livro que eu quero indicar para quem estiver escutando é O Investidor Inteligente. Muito bom. Esse livro é considerado a Bíblia dos investimentos. Ele é um pouco técnico, mas lendo ele você vai aprender pelo menos 70% de tudo que é necessário para se iniciar com a cabeça boa, né? Claro. Num bom caminho dos investimentos. Se você me permitir indicar um livro também... Por favor. Ele não é exatamente falando sobre investimentos, mas ele tem uma ligação no comportamento humano, que é um livro que eu tenho como base, como compêndio de informações, que é O Segredo da Mente Milionária. Quem me conhece e que convive comigo sabe que esse livro é basicamente toda a estrutura que eu montei, tanto pessoal como profissional, em cima de preceitos desse livro. Esse é o livro de cabeceira. É meu livro de cabeceira.